E hoje nós estamos recebendo aqui no Líder Inovador o engenheiro agrônomo Reni Franco Garcia. Seja bem-vindo, Reni, é muito bom tê-lo aqui conosco. Obrigado, Thiago, é um prazer também estar aqui. E a gente sempre começa o nosso Líder Inovador aqui perguntando, né? Quem é Reni Franco Garcia? Eu sou uma pessoa de origem rural. Eu nasci em Rio Verde, em 1951, fui registrado em Jataí, criado em Serranópolis e convivi na fazenda até os 6 anos. E depois de 6 anos eu vim para Jataí, comecei a estudar no Instituto Samuel Grão, na época. E aí fiquei no Instituto até formar no curso ginasial, 1967, 67, aí em 68 eu fui para Goiânia, e cursei o curso de agronomia. Foi até julho de 75. Eu me formei e vim para Jataí para trabalhar. Trabalhei em Rio Verde uns meses, 4 meses. Depois vim aqui para Jataí e associei com um colega meu finado, saudoso Reginaldo Antônio Gomes, um ambientalista, produtor rural também. E nós montamos uma empresa planejada, né? E estamos trabalhando até hoje. E continuo trabalhando na fazenda também. Reni, e nessa sua trajetória aqui com Jataí, você esteve engajado em muitas frentes, né, sociais, chegou a ser vice-prefeito. Antes dessa época, eu cheguei a participar de 6 entidades, além do serviço da empresa, na fazenda. Aí, na época eu era secretário da prefeitura, do governo Nelson Antônio, de 83 a 88 e de 93 a 96. Mas antes eu tinha participado numa época eu participei do Lions Clube, era diretor do Sindicato Rural, fui da Associação de Engenheiros Agrônomos, do Balneário Brasnipo, da Associação Esportiva Jataiense, participando da diretoria. Então, teve uma época que eu estava super ocupado, né? Mas a gente tinha muita energia, né? Muita vontade de fazer, de ver acontecer, então a gente tirava de letra, né? Eu quero informar também que eu sou de uma família de 10 irmãos, 8 mulheres e 2 homens, né? Então, meu pai conseguiu dar estudo. Eu tenho irmã que chegou a ser doutora em História, todos formados. Reni, nesse tempo, né, que você esteve aqui em Jataí, participando de todas essas instituições, tendo toda essa participação social, você viu muitas mudanças, né? Muitas mudanças na sociedade, muitas mudanças de cultura, né? E muitas transformações, tanto na parte cultural, na forma das pessoas agirem, como também no uso das tecnologias na produção. Na parte de tecnologia foi um avanço muito grande, né? Pra você ter uma noção, só um exemplo aqui. Quando começou o boom da soja em Jataí, que foi na década de 80, início de 80, começou os primeiros experimentos em 77. Depois de 80 começou a aumentar a área plantada, principalmente soja, né? Que veio o pessoal do sul, os sulistas vieram para cá para explorar a atividade, né? E de lá para cá, naquela época, da década de 80, se colhia 25 sacas por hectare de soja. Era normal. Hoje se colhe 80, 90, entendeu? Isso é fruto de um desenvolvimento tecnológico, da pesquisa, tanto em variedades, em tecnologia de cultivo, em manejo de solo, em tecnologia de manejo de máquinas, né? Muita tecnologia, muita máquina moderna, que fez aumentar a tecnologia de plantio, de colheita, né? São vários fatores que juntos provocaram esse aumento de produtividade, né? Quer dizer, foi novas tecnologias que chegaram e ajudaram o produtor que já tinha, muitos, principalmente os sulistas, né? E já tinha um conhecimento de agricultura mais ativa do que aqui no Centro-Oeste, e trouxeram isso aí com as informações, e a gente, no caso aí, a minha área de planejamento e assistência técnica, nós fomos o elo de divulgação dessas tecnologias. A gente pegava a tecnologia gerada pela pesquisa e levava ao produtor.
E o produtor utilizando aquela tecnologia foi evoluindo, né? Aí aumentou as colheitas, né? E nos últimos anos, né, nós temos vivenciado um avanço, tanto na perspectiva econômica, né, da produção, das receitas geradas, como também uma maior visibilidade do agronegócio, uma maior visibilidade do produtor, né, dos empresários ligados ao agro. Na sua visão, como que esse processo se desencadeou e como você acha que isso tem contribuído para reforçar essa visibilidade do agro? Como sabe que hoje o agronegócio é responsável por em torno de 80% da riqueza do Brasil. Nossa região muito mais ainda, porque ela é altamente dependente do agronegócio, tanto pecuária, agricultura e todas as atividades correlatas, né? E aí vem todo aquele elo de atividades que são correlacionadas. Vem o comércio de defensivos, vem as oficinas mecânicas, a revenda de máquinas. Então, isso aí tudo veio beneficiar, aumentar a arrecadação da região, a arrecadação do município. Isso aí permitiu que o poder público pudesse investir mais na área, primeiro na área urbana da cidade, na área rural também, né? Mas investir em melhorias para desenvolvimento da sociedade, né? Todos são beneficiados com isso, né? Quer dizer, tudo foi origem dessa produção agrícola, né? Que veio chegar lá na ponta da rua daquela pessoa e um funcionário, um filho dela passou a trabalhar na atividade do agro. Então, é um reflexo muito positivo. E Reni, o que hoje, assim, para você, você se destacaria ao longo da sua trajetória como um valor da sociedade, né, que precisa ser mantido, que a gente precisa valorizar mais, reconhecer que todo esse avanço tecnológico, né, que trouxe aí o aumento dos meios de produção, mas por outro lado também a gente percebe que houve um distanciamento aí das pessoas, né? A gente vive no mundo da tecnologia e esquece a proximidade com o outro, estar com o outro, em dialogar com o outro, porque muitas vezes a gente se dedica muito à tecnologia, às redes sociais e esquece de estar com o outro. É uma preocupação grande que eu tenho. Não comigo, né? Mas as próximas gerações, né? Meus filhos, netos, então já tenho preocupação porque eles estão muito envolvidos com essa moderna tecnologia, principalmente na parte de informática. Isso aí distancia o convívio social. Você vê hoje, você senta com a família numa mesa e todo mundo está invocado, não está pensando nem em comida, em nada, só olhar. Então, aquele momento que você está com a família para conversar, para contar o que aconteceu no dia, e alguma história, informação, troca de ideias, está morrendo, não está acontecendo. Então isso aí é preocupante, né? Como serão as próximas gerações? Terão essa mudança, alguma coisa? Não sei se vai piorar ou melhorar. Um lado melhora, agiliza alguma coisa, né? Favorece, né, a tecnologia, mas por outro distancia o convívio, né? Você vê as informações, vê a história de países muito desenvolvidos, não tem o calor humano, acabou esse calor humano. Cada um para si, no seu canto, você entendeu? Desenvolve tudo, tal, ganha muito dinheiro, mas não tem aquele calor humano, aquele contato com os vizinhos, com as pessoas, né? Antigamente você via à noite, à tardezinha, né? Os vizinhos, as pessoas sentavam nas portas das casas, bater papo com o vizinho. Aquilo era de conversar numa boa, tudo tranquilo, né? Hoje você não pode nem fazer isso, né? Por causa de problema de segurança, né? Então, são ocorrências que vêm acontecendo e a gente não sabe até que ponto isso aí vai ser benéfico, né? E nessas conversas a gente ouvia muitas histórias, né? Histórias de vida, histórias de outras pessoas, e isso era muito comum na zona rural, né? Principalmente na zona rural também, ali você tinha muitas conversas com as pessoas e ouvia muitos causos que a gente falava, né? E hoje
Hoje eu acho que os vizinhos não têm nem tempo, né? Eu falo por mim, que eu nem conheço meus vizinhos. Eu entro e saio de casa e nem consigo, porque as pessoas acabam se fechando no seu mundo ali. É porque antes dizia, cidade grande acontece isso. Hoje nas pequenas cidades também, que a informação, a tecnologia chegou nas pequenas comunidades, né? Você vê lá no interior do Amazonas, lá, a pessoa está informatizado, né? Então, quer dizer, tem informações do mundo inteiro, né? Então, isso aí acaba esse contato, né? Então, a gente que viveu no mundo, assim, quando era criança, jovem, né? Diferente, então fica receoso, né? O que vai acontecer agora, futuramente, né? Porque você sabe que toda mudança que ocorre na sociedade, no mundo inteiro, na história das nações, tudo, aconteceu assim, provocou algum dano. Nada aconteceu por acaso, né? Quando você vê a história de alguma região do mundo aí, ó, aconteceu isso, aconteceu guerra, aconteceu aquilo e tal. Então, quer dizer, são informações, né, situações que às vezes não poderia ter acontecido, não aconteceu, né? Então, às vezes nós também aqui nesse mundo de hoje, né, temos que estar preparados para algum evento, né, diferente, porque nós não estamos fora de acontecer isso, não. E as mudanças, elas vão acontecendo em todos os segmentos, né, e vai transformando toda uma sociedade, e isso vai impactando em todas as áreas, né? Hoje, na sua visão, né, como que é liderar, né, no meio rural, né, conseguir aí congregar mão de obra, né? Hoje a gente vê cada vez mais as pessoas, principalmente na área de produção pecuária, né, a dificuldade que é para você ter mão de obra para essa cultura, né? Como que é liderar no campo, formar mão de obra e fazer com que as pessoas gostem desse meio rural? Tá difícil, né? Lembra que você falou na pecuária. A pecuária tá pior do que a agrícola, a parte agrícola. E na agrícola você consegue ainda mão de obra mais ou menos, o cara faz um treinamento de operador de máquina, por exemplo, né? Então as empresas, revendas, fornecem treinamentos para operador de colheitadeira, de trator, todos os equipamentos, né? E na pecuária não ocorre isso, é muito difícil. E outra coisa, o que está ocorrendo é que as cidades oferecem muito mais atrativos para a pessoa estar na cidade. Então dificilmente o cara quer ficar na fazenda trabalhando assim, não, tem que ir na cidade. Então está um problema seríssimo. Em pecuária, o vaqueiro, ele tem que ter uma origem. E não vai, dificilmente um vaqueiro vai, vou começar a trabalhar para você. Não. O cara que não conviveu lá desde criança, na atividade, participou lá com seu pai ou com alguém lá ligado, né? Não captou aquela experiência que eles dados, né? Então, quando você vai trabalhar numa fazenda de pecuária, por exemplo, nossa senhora, é difícil, a mão de obra está escassa e não está boa. Mesmo que haja aquela qualificação, né? Acontece demais, o cara qualifica, pega uma informaçãozinha para trabalhar na pecuária, logo ele muda, resolve, acha um termo que começa a pegar ter mais conhecimentos, né? Em todos os setores, aí ele já se vê mais preparado, então já quer, se surge uma oportunidade dele ter um salário melhor, então já sai daqui, larga a atividade e vai para outra. Então é complicado. E Reni, na sua visão aí de campo, né, da área rural, como que você tem acompanhado? Hoje a gente tem visto muitas dificuldades e muitos desafios nessa questão da sucessão, né? Os filhos muitas vezes não querem assumir as propriedades, eles não querem tocar as fazendas, né? Porque acabam tomando outros caminhos, né? Como que você tem visto essa questão da sucessão no campo? Também preocupante. Cada dia se ouve uma história diferente, né? Uma história nova. Aí fala, não, eu tinha uma fazenda aqui e tal, mas meus filhos não interessaram por ela,
eu envelheci, eu tive que vender a fazenda e mudar para a cidade, porque não dou condição de ficar na cidade, na fazenda, a parte de, você disse, até de saúde, essas coisas, né, e pela idade. Então está ocorrendo demais isso aí. Mas tem casos também positivos, né, casos de sucesso. Você vê o filho, a filha, né, interessando para a atividade, começa nova já. Então tem ocorrido também uns exemplos, né, mas proporcionalmente o que ocorre, esse percentual de quem continua na sucessão normal é pouco, o percentual é baixo. E qual que seria, assim, como dizem por aí, né, na sua visão, uma orientação, uma dica para que a gente construísse isso, essa vivência de fazenda nessa nova geração, né? Fazer com que essa geração que está vindo goste daquele ambiente, atraia, né? Que é aquilo que nós vivemos lá atrás, né? É ir para a fazenda, dar cavalo, tomar banho de cachoeira, se encantar com a bica, se encantar com o cavalo de boi, né? Esse amor que a gente tem pelo campo, que essa geração não teve, que ela acabou cada vez mais se afastando, né? Isso aí, Thiago, ocorre normalmente. E, por exemplo, às vezes você tem uma pessoa, um casal, uma família, que desde cedo, às vezes ele levou os filhos, tentou aproximar o filho da atividade rural, né? Levando mais para a fazenda e tal. Mas normalmente ocorre, às vezes gosta, ele tem 2 filhos. Na minha família é assim. A filha não gosta e o filho gosta. Então tiveram a oportunidade de visitar a fazenda de fim de semana, mas desde o início já não teve interesse, entendeu? Então isso ocorre. Isso é porque, se for analisar, certa pessoa teve uma visão diferente. Vamos falar, eu prefiro mais da atividade urbana, outros da rural. Então isso é uma coisa, não sei até que ponto que é uma maneira assim, mais viável, mais positiva de impregnar na família esse amor pela terra, né, pelo campo, para poder ter essa sucessão familiar. Mas eu vejo aí, N casos, né, de gente deixando a fazenda por causa disso aí, né, porque não tem sucessão, os filhos não interessaram, né, preferiram vender a fazenda, investir na cidade. Mas isso aí também, a gente não sabe até que ponto que esse atrativo do retorno. Eu sei que em alguns casos que a gente ouve, eu sei, agora está acontecendo o contrário, que inclusive muitos amigos da gente, eles estão já passando os filhos aposentados, estão voltando para o campo, né? Às vezes estavam no campo, veio para a cidade, aí teve atividade na cidade, aposentou, aí resolveu mudar para a fazenda, morar na fazenda. É interessante, está acontecendo em muitos casos, né? E o cara falou, não, eu estou tranquilo, porque aí até passa a ser aposentado, às vezes com um bom salário. Então a vida dele no campo é mais saudável, né? Às vezes não depende tanto economicamente do rendimento da fazenda, né? Ele tendo outro rendimento, a vivência no campo para ele é mais saudável, mais gostosa, né? E acaba encontrando uma atividade, né? Encontra sim, você não deve ficar parado, né? Às vezes o cara já tem ligação do campo, né? Se ele aposenta e fica na cidade sem fazer nada, é ruim, dá uma depressão, alguma coisa, né? Então ele tendo o que fazer, né? E se o que fazer está no campo, ele prefere fazer lá no campo, né? No campo está acaba lá, né? Encontrando um atrativo, né? Cuidar de um animal, de uma planta. É gostoso, São coisas que vão ocorrendo assim, naturalmente, né? E vai construindo. Reni, na sua trajetória, né? Você destacaria algum legado assim que você deixa para sua família, para os seus filhos, né? E também para inspirar as pessoas que estão nos assistindo? Algo que você destacaria como fundamental para se ter uma carreira de sucesso, para poder... Tem uma amiga minha, né, que diz que a vida é um livro em branco, né, que a gente vai escrevendo a nossa história. Então, da sua trajetória, você destacaria o quê? Primeira coisa, Thiago, a pessoa fazia o que gosta. Igual toda vida tinha ligação com a terra. Então, eu ia fazer o veterinário agronomia, decidi fazer agronomia, né? E tenho amor à profissão. Então, isso aí é a primeira coisa. E aí, depois você vai acontecendo, você vai trabalhando, o tempo vai passando, vai pegando experiência. Então, por exemplo, eu tive experiência
nessa introdução da tecnologia, esse desenvolvimento do agronegócio, da atividade agropecuária aqui no Centro-Oeste, né? Quer dizer, eu acompanhei o início do lançamento do plantio de lavoura de soja, né? Que é o motor da nossa economia. Então, isso aí me gratifica, né? Porque eu acompanhei o início, trabalhando muito dia e noite, não tinha negócio de fim de semana, feriado, acompanhei lavouras, regulando máquina para atividade. Então, isso eu sinto que alguma coisa, algum legado eu deixei, né? E outra coisa também que eu peguei, foi uma experiência que eu tive. Eu já tinha sido secretário municipal durante 10 anos no governo Nelson Antônio, né? 6 anos em um mandato, que é de 6 anos, e 4 em outro. E depois, como vice-prefeito, foram 8 anos, né? Também é um legado que a gente deixa de obras e trem junto com o prefeito, né? Muita coisa que eu participei diretamente, principalmente na zona rural, que eu tinha mais ligação, né? Então são coisas que a gente sente assim, recompensado, né? Por ter participado disso aí, né? É um legado que a gente pode deixar, né? E tudo isso aí também, eu não podia deixar de falar que o exemplo que eu tive em toda a minha vida profissional, atividade humana, relacionamento, foram os ensinamentos dos meus pais, né? Então foram fundamentais, né? Assim, de dignidade, de honestidade, né? Dedicação ao trabalho. Então isso aí foram legados que eu peguei e tento passar para meus filhos, né? Então, meus filhos e quem participou comigo, né? Ver que isso é importante a gente espelhar em alguém de sucesso. Alguém que seja exemplo, né? De coisas boas, de bons ensinamentos. E você realmente é uma pessoa que inspira, né? Ele tem uma trajetória e tanto aí dedicada ao campo, né? Dedicada e contribuiu com a sociedade. E eu queria que você deixasse um recado, né, para as pessoas que estão nos assistindo, para aquelas pessoas que estão iniciando as suas carreiras, que estão aí em busca de um propósito de vida, né, de encontrarem aí um objetivo e um caminho para ser seguido. Queria que você deixasse uma mensagem de inspiração para essas pessoas. Primeiro, eu já falei que a pessoa tem que fazer aquilo que gosta. E fazendo aquilo que gosta, fazer bem feito, com dedicação, né? Tentando atingir o melhor na atividade, né? Dedicar, primeiramente, a tudo aquilo que você vê, que você enxerga, que vem trazer benefícios, não para você, mas para o próximo também, né? Porque você, por mínimo, menor que seja a sua atividade, mais simples a atividade, você consegue fazer aquilo que, além de você, beneficia alguém. Então isso é importante, que as pessoas pensem nisso, né? Porque esse mundo agitado de hoje, esses muitos problemas que você vê todo dia em televisões, essas coisas, a gente tem que tirar isso como um exemplo ruim, das coisas ruins que você vê em televisão. Tem que saber filtrar aquilo, né? E você ver coisas boas. E aquilo tem até um ditado que o pessoal fala: quando alguma coisa ruim que você ouve, você deleta, você entra no ouvido e sai no outro, não absorve aquilo. Tenta só pensar positivo, pensar no futuro, pensar no próximo, né? Pensar na família, que é fundamental, porque nada acontece com a família, sem a família, né? Você com a família estruturada, já tem meio caminho para você ter sucesso. Você vê os exemplos vindo de algumas famílias desestruturadas e tal. Quando você ouve ver alguém cometer alguma coisa, algum delito aí, quando você vai ver a história, alguma coisa ocorreu na família, lá atrás, e ver o reflexo de hoje, né? Então, essa geração nova, as pessoas, essa aí é dedicar, fazer o que gosta, né? E não deixar esses valores fundamentais, né? Honestidade, dedicação, mostrar até uma postura para ser visto na sociedade como uma pessoa de bem. Então, tem que dedicar isso aí para deixar que o próximo veja em você alguma coisa que você fez de bem.
Muito bom, Reni. Nós poderíamos ficar aqui muito tempo conversando e ouvindo todas as suas histórias, né? E também você compartilhando conosco aqui a sua experiência. Muito obrigado por ter aceitado o convite, por ter sido o nosso líder inovador de hoje. Obrigado. Obrigado.